Inscrevam-se no canal e dá aquela força pra gente. E uma inscrita que se chama Maria aqui no canal pediu para eu falar sobre custos, requisitos e todo o necessário para a abertura de uma holding familiar. Então, Maria, vem comigo. Eu vou explicar, mas não tem como exaurir essa explicação porque cada estado tem a sua tabela de registro de imóveis e aí a gente vai ter uma diferença ali nos valores. Mas a espinha dorsal aqui, né, a linha que se segue, eu vou te dar, perfeito? E aí você pode compartilhar esse vídeo com colegas aí, advogados e contabilistas, que eu vejo muita dificuldade no plano prático, notadamente da advocacia, porque existe ali uma zona de intersecção, né, entre advocacia e contabilidade, onde o advogado não consegue fazer isso, o contador não consegue fazer aquilo, e para a holding familiar é simplesmente imprescindível que se tenha conhecimento dessas duas ciências, porque senão o registro é indeferido, tá bom? Então, a priori, nós vamos trabalhar com o seguinte: você vai participar ali a família, né, que vai ser a cotista dessa holding. Tem que ter um cuidado especial com o regime de casamento, porque tem regime onde a mulher e o marido não podem ser sócios, tá? Aí ela vai figurar ali como uma representante, né, dando ali uma outorga de participação e integralização dos imóveis da família, ou a maioria dos regimes, né, que autorizam essa participação de característica societária, e aí você tem ali como constituir essa empresa com marido, esposa e filhos, tá? Então, quais são os requisitos iniciais? O primeiro, você vai avaliar o regime de casamento. Se for separação obrigatória de bens, eu não posso ser sócio. Eu tenho que alterar o regime de casamento ou participar na forma de outorga. Primeira questão. Segunda questão, você vai fazer ali uma tabela de custos dessa arquitetura, né, da constituição dessa empresa. São eles: custos de registro de empresa, né, junta comercial, no caso, cópias autenticadas, reconhecimentos de firma quando necessários, né, caso não seja ali assinatura digital, e emolumentos de forma geral. Cadastro na prefeitura, entendeu? E burocracias de todas as ordens, tá? Não dá para saber porque esse custo é muito estadual, tá? Então a gente não consegue saber. Por que eu separo desse custo registral do custo de constituição? Porque quando eu tenho uma holding, né, notadamente a incorporação, né, a integralização de imóveis no capital social, eu tenho que fazer uma transferência das pessoas físicas para a pessoa jurídica. E essa transferência de titularidade me oportuniza o recolhimento do ITBI. Tá? Eu tenho que pagar o ITBI para tirar o imóvel da pessoa física e colocar na jurídica. E nesse momento você vai escrever no Google, né? É obrigado pagar ITBI para sair da pessoa física e ir para a pessoa jurídica? Você vai achar muito, né? Dizendo ali não, porque o CTN, que é o Código Tributário Nacional, diz que não. Porém, né? Exemplo não. Porém, o CTN é de competência, né, federal, e o ITBI tem competência legislativa de característica municipal. Então a gente trabalha, né, se você é advogada, você sabe o que eu estou falando. Se você não é, eu vou te explicar, com regime de exceção de competência, que é a famosa competência relativa territorial, para legislar sobre o assunto de tributo. E como esse tributo tem característica municipal, 90% ou mais dos municípios brasileiros já legislaram sobre isso e dão a obrigatoriedade do recolhimento, tá bom? Então você vai pegar lá o valor venal desse imóvel ou o declarado, o maior deles, declarado na declaração de imposto de renda da pessoa física do cliente, né, daquele que vai ser sócio na holding, e recolher o ITBI dentro dessa tabela de emolumentos do cartório de registro de imóveis do seu estado. Então vamos lá agora falar do cartório, que é a próxima etapa, tá? Então, para que esse imóvel seja registrado na pessoa jurídica, você vai ter que ter pago o ITBI. Normalmente até o cartório faz para você isso, tá? Em regra.
tá? Ou você vai na prefeitura, né? Aqui no estado de São Paulo nós temos o Poupa Tempo, isso é muito simples, às vezes você consegue até pelo site, tá? Você tem o recolhimento do ITBI e você vai ao cartório. Aí você vai entrar lá na tabela, aqui em São Paulo chama ARISP, tá? Registros, né? E emolumentos do estado de São Paulo, e você vai ver lá o valor desse imóvel, tem uma tabela, imóvel de 100 a 200 mil, de 200 a 300 mil, de 300 a 400 mil. Não é redondo assim, tá? Eu só estou te dando um exemplo. E você vai ver quanto que você vai gastar de emolumentos de cartório. Por quê? Porque a titularidade dessa empresa, né, o dono dessa empresa, não é mais a pessoa física, será a pessoa jurídica. Porque a pessoa jurídica ela tem personalidade jurídica distinta da dos seus sócios. E por isso ela é a dona. Tá bom? E honorários profissionais, por último, né? Quanto que um advogado vai cobrar para fazer isso? Porque é muito importante entender a importância, né? O quão fundamental é a atuação de um advogado especialista, tá bom? E eu faço holding aqui desde muitos anos antes, desde 2013, onde nem se falava disso direito, tá bom? Por quê? Porque sempre foi mais barato pagar imposto de renda de aluguéis, por exemplo, na holding do que na pessoa física. É claro, é óbvio. Eu saio de 27,5% e caio para 11,33%. Né? 27,5%, né? A metade disso é 13,65%, é isso? Faz aí na calculadora se eu estiver errado. Né? Então nós estamos falando de mais da metade de economia tributária, algo em torno de 65%. Então eu faço isso há muitos e muitos anos. Ocorre que, com o avançar, né, desse tipo de empresa, iniciaram-se problemas gravíssimos com pai e filho. Porque você, como pai, você não sabe se o seu filho vai casar com uma pessoa boa, né, com uma pessoa que tem integridade, índole, caráter. Lamentavelmente, é uma verdade. E alguns filhos começaram a dizer para os pais: pai, o patrimônio é meu. Você me deu essa cota, já era. E de fato, se isso não for bem trabalhado dentro de uma estrutura contratual, isso vai acontecer. Então é um requisito imprescindível que você trabalhe essa proteção do patrimônio com o patriarca e a matriarca. E que isso ocorra, né, que essas cotas sejam transferidas paulatinamente com a reserva da administração dos bens. Isso é muito importante. E depois a gente pode fazer aqui uma aula, né, só de usufruto, de como que isso vai ser garantido, de como que o patrimônio que o meu filho tem cotizado não se comunica com a futura esposa dele. E isso a gente tem aqui, né, eu dou aula após disso, eu falo sobre isso um trimestre. Né? Não dá para falar disso aqui no YouTube, mas só para você ter ideia, cada aula minha dura 8 horas, eu fico um trimestre lá falando. Tá? Agora, os requisitos essenciais, né, e a forma de cálculo desse custo para a constituição dessa holding, é isso que eu acabei de apresentar, entendeu? Se tiver alguma dúvida, se eu deixei de explicar algo, fica à vontade para me perguntar e muito obrigado pela sugestão.